Bom dia, vamos dar início a mais uma aula. Hoje a gente vai estar dando início ao novo módulo, ao módulo 3. A gente já deu introdução na última aula para falar um pouco sobre ele, dizendo que iríamos iniciá-lo. E hoje a gente vai dar continuidade e início sobre ele, que é principalmente a temática das angiospermas, que foi o último grupo que falamos no módulo passado. Então, dando início às angiospermas, a gente já vai começar falando sobre a reprodução das angiospermas. Por quê? Porque na aula passada, no módulo passado por completo, a gente abordou sobre os 4 grupos e damos foco principalmente sobre os 3 primeiros. Como vocês lembram, o último grupo das angiospermas, ele tinha pouco conteúdo relacionado a ele, porque o conteúdo dele é bem mais extenso do que o dos outros grupos. Então, principalmente na parte de reprodução. As angiospermas representam cerca de 90% das espécies atuais do reino plant, com número estimado entre 250.000 e 400.000, de acordo com diferentes autores. A principal característica que distingue as angiospermas dos outros grupos de plantas é a formação de estruturas reprodutivas denominadas flores. Após a fecundação, as flores originam frutos dentro dos quais estão as sementes, e daí que vem o número do grupo. Ângio, que do grego significa vaso, em alusão ao ovário em forma de vaso presente nas flores. Esperma, por sua vez, significa semente, que se origina do óvulo fecundado e se encontra no interior do fruto, o qual se origina do ovário da flor. Então, daí, de antemão, a gente já tem as seguintes informações, que as angiospermas têm flores, frutos e sementes. E elas fazem parte do grupo das fanerógamas, que não vem dizendo aqui, mas que significa sementes cobertas, que as sementes das angiospermas elas são cobertas por meio do fruto que abarca as sementes dentro dela. E esse fruto provém a partir do desenvolvimento do ovário das flores. As flores apresentam grande variedade de formas e cores relacionadas principalmente às adaptações das plantas aos diferentes modos de polinização desenvolvidos ao longo da história evolutiva de cada grupo vegetal. As flores apresentam grande variedade de formas e cores relacionadas principalmente às adaptações das plantas aos diferentes modos de polinização desenvolvidos ao longo da história evolutiva de cada grupo vegetal. Aqui a gente tem um exemplo do ramo de flor e um fruto da espécie Punica granatum, que também é conhecida como romã. Então aqui eu tenho uma flor e aqui eu tenho um fruto que se desenvolveu a partir desta flor. Mas qual é a estrutura e a função da flor? As flores são o resultado da especialização de certos ramos. O ramo evolutivamente modificado tornou-se curto e compacto. Imagine um ramo com 4 nós terminais. Um ramo, um único filete, um único ramo, com 4 nós terminais. Eu tenho como se fosse 4 pontos terminais. Cada um deles com um conjunto de folhas. A partir da extremidade do ramo, o primeiro conjunto de folhas forma esporângios femininos, o segundo, esporângios masculinos, o terceiro e quarto completam a formação com um conjunto de folhas especializadas, mas que não constituem elementos reprodutivos. Para completar, imagine que a distância entre esses 4 nós seja muito reduzida, de modo que fiquem muito próximas dos pontos. Então, semelhantemente, irei fazer aqui, por exemplo, pegar 4 pontos diferentes. Eu tenho um ramo que se divide em 4 pontos, em que cada um desses pontos é caracterizado por uma coisa. No primeiro ponto, lembrando, eu tenho esporângios femininos. No segundo, eu vou ter esporângios masculinos. E os outros 2, folhas especializadas, mas que não têm a ver com questões de fecundação ou sexualidade das plantas. Eu tenho a compreensão de que esses ramos eles estão próximos uns dos outros e por isso eu tenho uma visão geral de um ramo floral de uma angiosperma. Os conjuntos de folhas modificadas de uma flor são denominadas verticículos florais. Estes são a partir da extremidade do ramo floral. A gente tem o gineceu, o androceu, a corola e cálice. A maioria das flores apresenta esses 4 componentes, sendo por isso chamados de flores completas. Em certas espécies, no entanto, as flores não apresentam um ou mais dos vertículos florais, sendo por isso denominadas incompletas.
Com isso, hoje eu estou falando mais assim, abertamente, sobre gineceu, androceu, corola e cálice, pois a gente viu já na chamada de ontem, na videochamada de ontem, as partes da flor, não completas, mas vocês conseguiram visualizar mais ou menos como elas são. Essa parte do gineceu, do androceu, da corola e do cálice. As folhas modificadas presentes na base do ramo floral são as sépalas. Então, a gente, como vimos ontem, a gente tem um pendúculo, a gente tem um receptáculo floral, que é aquela base de folha que ainda existe na base da flor. A gente tem as folhinhas que ficam embaixo, que são essas que são denominadas como sépalas. E o conjunto de tudo é chamado de cálice, o cálice floral. Neste cálice floral, eu vou ter a formação das pétalas, que as pétalas elas se diferenciam das sépalas, pois as pétalas elas possuem uma coloração específica de cada flor e que se juntam constituindo aquele todo que é chamado de corola. Tanto o cálice quanto a corola são elementos estéreis, não envolvidos diretamente na reprodução. Sua função é apenas proteger as estruturas reprodutivas que ficam na região mais interna das flores, que atrai os organismos polinizadores, como abelhas e besouros que se alimentam de pólen. Os verticículos férteis da flor de base do ramo, a gente tem o androceu, que significa andro-homem, oikos, casa, então é a casa do homem, no sentido literal da tradução. O gineceu, onde gine significa mulher e oikos, casa, então seria a casa da mulher. Representativamente, temos esse nome, porém significa que o androceu é a parte masculina da flor e o gineceu é a parte feminina da flor. No androceu, que é a parte masculina, eu tenho o que é chamado de estame. O estame vem do latim, que significa filete, que é fininho. Em uma folha modificada fértil em que os botânicos denominam microsporofilo, geralmente constituído por uma fina haste, o filete, que sustenta uma estrutura dilatada na extremidade, antera, onde se formam os microsporângios. No interior deste se desenvolvem as células mães dos esporos, chamadas de microsporócitos. Os microsporócitos são células diploides que passam por meiose e originam os grãos de pólen, que constitui o microgametófito maduro. O gineceu, que já é a parte feminina da planta, só voltando aqui para o que a gente falou antes de continuar no gineceu, essa imagem aqui do lado desta flor representa o que foi falado na composição da flor, em que eu tenho corola, que é a região das pétalas, onde se localiza o androceu e o gineceu. Nós temos o cálice, que é a formação do pendúnculo, com o receptáculo floral e as sépalas. E aqui em cima eu tenho os filetes, chamados de androceu, que é a região masculina da flor, e esse maior sozinho, com a pontinha mais superior, que é chamado de gineceu, que é a parte feminina da planta, que aqui iremos falar agora. O gineceu é constituído pelos carpelos ou carpelos, folhas evolutivas modificadas, denominadas megasporofilos, responsáveis pela formação dos óvulos. Os carpelos, isoladamente ou em grupo, podem estar dobrados e fundidos nas bordas, originando uma estrutura fechada que lembra um pequeno vaso, com a base dilatada e a extremidade afilada. Então, tem um vaso com a extremidade afilada e uma pequena base que está aqui escondida dentro do corola. A base dilatada do carpelo é o ovário, no interior de qual se formam um ou mais óvulos. A porção afilada do carpelo é o estilete. A porção terminal do estilete é o estigma, que representa e recebe os grãos de pólen na polinização, como vimos ontem, onde fica cada partinho do estilete, do estigma, dentro dos carpelos e do ovário. Aqui nesta imagem representativa, a gente tem aqui a flor de lírio, em que os grandes estames, com aproximadamente 7 centímetros, estão bem visíveis. Aqui eu tenho a formação do pólen, o filete, e aqui a base, aqui, ó. Se a gente voltar aqui, ó, eu tenho aqui o comprido, né? E eu vou ter uma base mais grossa. É nesse sentido aqui, ó, a linha da antera, onde ficam os grãos de pólen. Aqui a formação de ovário unicapelar, no caso aqui, ó, eu tenho os olhos, eu tenho essa capinha que cobre os óvulos, que é o carpelo, e dentro dele tem a formação do ovário multicapelar ou do ovário unicapelar.
em que eu tenho apenas uma divisão e aqui várias divisões. A partir disso, nós temos a fecundação e origem da semente. Primeiro, para a formação do grão de pólen, que é o processo de formação começa quando a flor ainda está na fase inicial de botão. No interior das anteras diferenciam-se 4 bolsas, os futuros chamados sacos polínicos, correspondentes aos antigos microsporângios. Dentro deles, as células-mães de esporos, os microsporócitos diploides, dividem-se por meio de meiose e originam células haploides denominadas micrósporos. A partir dos micrósporos que os poros irão ser formados, os esporos, para poder liberação do pólen no ambiente. Em seguida, cada micrósporo divide-se por mitose e forma 2 células, uma grande, a célula do tubo, e outra pequena, a célula geradora. Essas 2 células, envoltas por uma parede espessa, constituem o grão de pólen, o correspondente evolutivo do microgametófito. A partir do grão de pólen, que é considerada a parte masculina da formação do gameta, nós temos também a formação da parte feminina, que é a formação do óvulo. Quando a flor ainda está na fase inicial de botão, surgem na parede do ovário em formação uma ou mais protuberâncias que darão origem aos óvulos. Essas protuberâncias crescem e trata-se do antigo nome do megasporócito, também diploide, que é a célula-mãe do megásporo. O megasporócito, ele divide-se por meiose e origina 4 megásporos haploides. Desses, 3 degeneram. Então, de 4 óvulos formados que ainda não são óvulos, mas que são conhecidos como megásporos, apenas um vinga e os outros 3 se degeneram. Este que vinga é o que irá se tornar os óvulos. No caso, continuando aqui a leitura, a gente tem que o megásporo restante cresce e passa por 3 mitoses que formam 8 núcleos, dos quais 4 se localizam perto de uma pequena abertura superior ao óvulo, a micrópila, e os outros 4 localizam-se no polo oposto. Disso vai ser formado os que são chamados de núcleos polares, que é um conjunto que migra para a região central do óvulo e são provenientes do megásporo. Com exceção dos núcleos polares, que é esta segunda formação, os outros 6 núcleos formam membranas ao redor e individualizam 6 células. Tudo isso, toda essa formação é a partir para a construção do óvulo e espera-se para a fecundação a partir de um grão de pólen que deve ser liberado pelo ar ou trazido por outros animais. E todo esse desenvolvimento se dá a partir do movimento de ligação entre esses 2 gametas até a formação do saco embrionário, que tem aqui no último parágrafo, que é onde vai ser formado o embrião. O gameta feminino presente no interior do saco embrionário é chamado de oosfera, que é a célula mais central das 3 células próximas à micrópila do óvulo, e é ela que, ao ser fecundado, virá originar o zigoto, que se multiplica por mitose até formar um embrião. E o tecido diploide que envolve o óvulo é chamado de tegumento. Lembrem muito bem dessas palavrinhas, eu sei que são muitas palavras que pode se esquecer facilmente ou se confundir, mas a dica principal em relação à divisão dessas palavras no nosso pensamento é entender que algumas palavras são de caráter masculino, como micrósporos, microsporócitos, estilete, filete, enquanto algumas palavras são de origem mais relacionada ao feminino, como osfera, megasporócito, núcleos polares, micrópila, já tem relação com a parte feminina da flor. Aqui tem um ciclo, né, representação esquemática do desenvolvimento do óvulo, em que eu vou ter o estigma, o estilete, o ovário, aqui o ovário dentro, né, onde tem o tegumento, a formação de um óvulo jovem, que desenvolve-se no megasporócito, que por meiose forma-se megásporos, e até que ocorra a migração dos núcleos polares, como eu falei, 4 e 4, e isso desenvolva na formação da osfera, em que eu tenho aqui a osfera, que é onde estão os óvulos que se dividiram entre o espaço, o tegumento, que é o tecido que recobre, os núcleos polares, que ficam aqui no meio, e os outros que vão para o lado oposto da osfera, que são os antípodas. E aqui é a formação do
saco embrionário, essa parte aqui de onde vai, no momento em que houver a entrada dos grãos de pólen, vai acontecer a fecundação e automaticamente a formação do embrião, certo? Então, a partir disso, foram alguns dados que vocês foram acrescidos hoje, a partir da aula que tivemos ontem, mas agora vocês vão responder da questão 1 a 7, que se encontra na página 27. O prazo para vocês me entregarem essa atividade é até o dia 16. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, podem estar me mandando mensagem pelo WhatsApp se vocês não entenderam alguma coisa. Respondam a atividade e até a próxima aula. Tchau para vocês.